Glória a Deus. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa sexta-feira? Glória a Deus. Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Deus na frente. Aleluia. Queridos, sexta-feira abençoada aí, ó. Aproximando do final de semana, para alguns descansarem, outros ainda vai trabalhar amanhã. Quem trabalha de plantão, talvez pegue final de semana. Mas final de semana é sempre bom para rever a família e descansar um pouco, amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 32. A partir desse versículo 32 estaremos lendo, amém? Abra aí com paz, com alegria, com muito amor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 32, capítulo 17 de 1 Samuel. Abra aí, com muita alegria em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu sou uma pessoa bastante persistente, porque isso tem que ser característica do crente, uma delas, né? Então nós já vencemos todas as batalhas. Todos acharam, irmãos? Aleluia, acharam aí? Conseguiram? Passamos a ler então. Quantos acharam? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse lado aí dos jovens está tranquilo, né? Domingo vai ser aleatório quem vai bradar o versículo bíblico de cabeça em nome de Jesus. Amém? Devocional em dia, vamos lá. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, eu o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. É até aqui, amém, irmãos? Querida, a oração é a chave da vitória. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós, como crente, nós temos que dominar o ambiente, sim ou não? As nossas palavras têm que ser carregadas de poder. E eu estou muito tranquilo nesses últimos dias, dentro dessas batalhas que a gente está vivendo. Então eu vou orar. Quando o ambiente estiver favorável para nós vamos ouvir a palavra. Feche os olhos em nome de Jesus. Porque às vezes quando nós não oramos em casa, nós oramos na casa do Senhor, sim ou não? Feche os olhos em nome de Jesus. Ó, Deus é bom, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome do teu Filho Jesus, entramos em oração, Senhor, meu Pai, nesta noite. Grande é a obra do Senhor no nosso meio. Posso contemplar, meu Pai, o teu agir, juntamente com a tua igreja, meu Deus. Está aqui, Pai, meu irmão, a tua irmã. Está aqui, Senhor, meu Pai, os servos e servas, ministros, meu Pai amado, diante de ti. E sabemos que é o Senhor, meu Deus, que trabalha, Senhor, em nossas vidas. Que o Espírito Santo é que convence, meu Deus. Nós
dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Deus. Grande é a obra do Senhor, meu Pai. Tu és perfeito, fiel, poderoso, engrandecido. Não há Deus maior do que o Senhor. Nada pode quando você começa a exaltar Ele, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Vai dizendo que Ele é lindo, maravilhoso, poderoso, Emmanuel, Deus conosco. Vai dizendo isso, essas lindas palavras. Porque apóstolo Paulo diz que quando está fraco, aí que está forte. Ramai Shagar Recomana, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Quer ver explodir isso aqui, aleluia? Tem que ter fé, ó. Deus, em nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando agora toda obra de bruxaria, meu Deus, toda obra de macumbaria, tudo aquilo que se levantou, meu Pai, contra a vida do meu irmão. Toca nesse som, Senhor, vai tocando nos irmãos, vai tocando, meu Pai, na rua, toca, Senhor, meu Pai, na casa dele. Ramai Shagar Recomana, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Quebra aí, meu Deus, essa legião, essas cadeias, meu Pai, serão quebradas. Ah, Deus tremendo, repreenda a inveja, o medo. Ah, Senhor dos exércitos, aleluia. Toda a honra, Senhor, meu Deus, toda a glória, Senhor, meu Pai, é dada a Ti, é dada a Ti, é dada a Ti, Senhor. Santo é o nome do Senhor dos exércitos. Ramai Shagar Recomana, você vai aumentando o nível, porque você não pode ter medo na presença de Deus. Ramai Shagar Recomana, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sai devorador, sai cortador, sai destruidor, sai cegueira espiritual, sai inveja, meu Deus do céu, dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna, dor nas pernas, sono espiritual, sono de cansaço, sai agora em nome de Jesus. Espírito maligno, falta de temor, vai queimando agora. Louvado seja o nome do Senhor. Pega suas galinhas, apaga essas velas, Deus. Santo é o nome de Deus, santo é o nome do Senhor. Deus de Israel, Deus de poder, Deus de mistério, Deus de maravilha, Deus de graça. Santo é o nome de Deus, santo é o nome do Senhor. Vai orando. No meio dessa oração, eu quero agradecer a pastora Gislaine pelo desafio que ela lançou diante dessas meninas. Parabéns. Toda a equipe de louvor, em nome do Senhor. Mas tem um espírito no meio da igreja, o qual você vai esmagar ele. Não é que você vai lá, não. Vou te dizer algumas palavras. O espírito que está no meio da igreja cirandando é espírito, não é pessoa. É espírito. Esse espírito está escrito nele. Eu estou vendo. Está escrito assim: a culpa é dela. Aleluia. E ele vai ministrando, mas não para. Escute, Deus está no controle, e ele vai cair por terra aqui agora. Levanta a sua mão, igreja, agora, ó. A tua mão tem poder em Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor, se esse espírito for mais forte do que o Senhor, não tem porquê nós estarmos aqui. Mas eu sei que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo. Esse espírito, Pai, que tem deixado pessoas ocupadas, o qual elas não têm atentado para a vida espiritual. Mas nesta noite eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que ele seja derrotado agora, que ele seja desfeito agora, que ele seja, meu Pai, destronado agora. Ramai Shagar Recoi, está pegando a bagagem dele, porque na casa de Deus ele não fica. Ele está na dimensão espiritual, ele está no invisível, mas ele influencia. Mas Deus é fiel. Vai lutando. Agora você vai começar comigo, aleluia, a marchar devagarzinho. Vai marchando agora, aleluia. Porque, meu Deus do céu, porque clama a mim Moisés, diz para que o povo marche, porque Deus vai colocar o seu adversário debaixo dos seus pés agora. Santo, vai marchando, ó. Vai marchando. Toda obra de macumbaria,
toda obra de magia negra, tudo que se levantou contra o ser, tudo que levantou contra o seu ministério, contra a sua chamada, vai vir agora, debaixo do teu pé, vai marchando na autoridade do Espírito de Deus, marcha, vai marchando, ó, vai pisoteando, Ramai Shagare Komanaya. É uma legião, aleluia. É uma batalha a ser vencida pelo Espírito do Senhor. Meu Deus do céu, tu vai sentir o arrepio, algo saindo do teu caminho, algo saindo da tua cabeça, porque Ele tem ordem do céu. É o céu que está determinando nesta noite, porque não estamos aqui, aleluia, cultuando a um homem, estamos cultuando aquele que tudo pode, aquele que é generoso, poderoso, tremendo, o nosso Senhor. Sai todo peso, sai todo cansaço, sai agora, em nome de Jesus. Vai marchando, querido, vai marchando e não para não, vai marchando e não para não. Meu Deus do céu, o diabo está furioso comigo, mas não pode não, porque eu estou vendo ele, aleluia. Tu não veio aqui à toa não, querido, tu não veio aqui à toa não, aleluia. Abre o coração, tem uma pedra na tua frente a ser arrancada, Deus vai tirar, Deus vai tirar. Aonde estiver esse demônio, Deus, queima ele. Aonde ele estiver, meu Pai, vai dar o grito de derrota. Aonde ele estiver, ele vai pegar toda a bagagem agora. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Vai pegando. A rapina, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Vai pegando, vai orando. É batalha espiritual. Ramai, Shagare, pega, vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai queimando mesmo, meu Pai, em nome de Jesus. Toca nos ministros, Senhor, meu Pai. Toca nos obreiros, esquenta eles. Põe fogo neles, mais azeite neles, em nome de Jesus. Espírito Santo, pega eles. Espírito Santo, pega eles agora. Meu Pai, começa pelos ministros. Espírito Santo, em nome de Jesus, vai tocando neles agora. Os anjos do Senhor, enche esse lugar agora, em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, meu Pai, as nossas falhas. Ah, meu Deus do céu, santo é o nome do Senhor. Meu Deus do céu, Espírito Santo, entra, Senhor, com providência agora, a convencermos, aleluia. Prepara a semente, prepara poder, prepara a presença. Toca na casa desse irmão, toca na casa dessa irmã, e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando, e vai queimando. É forte o que Deus está fazendo, não tenha medo, em nome de Jesus. Estou colocando você para guerrear suas guerras, para você guerrear suas guerras. Santo é o nome do Senhor, para que quando chegar, chega com azeite, meu Deus do céu. Santo é o nome do Senhor. Toca na casa dele, Deus, na casa dela. Um demônio que estiver lá cai por terra toda a armação do inimigo, cai por terra todo espírito nessa porta, cai por terra na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Prepara aí, igreja, prepara aí, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ramai Shagare Komanai. Aleluia. O diabo, ele quer enferrujar os profetas, ele quer parar os profetas, meu Deus do céu, mas não vai conseguir não. Eu estou vendo, aleluia, Deus desfazendo a obra, a obra maligna. Meu Deus do céu, pega toda a bagagem agora. É a ordem de Jesus, é a ordem do Deus Santo, é a ordem do Deus poderoso. Meu Deus do céu, eu estou arrepiando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É na força mesmo, aleluia, é na força da oração, porque não é nós não, aleluia. O adversário, ele luta contra a gente, mas ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é o seu Senhor. Sai agora angústia, tristeza no coração, bagagem maligna, e sai. Exalta ele. Pode assentar, irmãos. Deus no controle, sim ou não? Deus é Deus. Missionária Renata, se Deus me deu o dom que eu vejo, o que eu tenho que fazer?
mandá-la embora, né? Então fiz certo, em nome de Jesus. Aleluia. O louvor dessa casa aqui é abençoado. Tem passado do teto e chegado, né, a Deus. Por isso que é tanta batalha, sim ou não? Nós temos que ser crentes originais, amém, irmãos? Mas se preocupa não. A Bíblia diz que Ele nos fez para Ele mesmo. Enviou o teu Filho na cruz para que Ele viesse até nós, para que Ele trouxesse para Ele mesmo, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando eu compreendi isso, que é o Espírito Santo que faz a obra em nós, sim ou não? Aí tem dois detalhes. É o Espírito Santo que convence o homem, isso é fato. E é o homem que permite ser trabalhado por Deus. São dois fatos que ninguém tem o controle. Só Deus e só a pessoa. Vamos vencer? Então vamos lá para a palavra em nome de Jesus. Essa palavra está desde quinta-feira pegando no meu coração. E tentarei me esforçar aqui, amém? Vamos lá. Querido, louvado seja o nome de Jesus. Nos tempos antigos, Israel sempre guerreou com outras nações. No tempo antigo, a disputa é por território, por espaço. E um dos inimigos de Israel era a nação dos filisteus. Os filisteus sempre estavam no caminho de Israel. Lembrando que é Antigo Testamento, é dente por dente, olho por olho. São pessoas aqui no nível de selvagens. E por isso que Deus levantou homens corajosos para guerrear grandes batalhas. Mas no capítulo 17, a Bíblia vai relatar que a batalha que começou a se desenhar entre Israel e Filisteu, já tinha 40 dias, que Israel estava de um lado e os filisteus do outro lado do vale. E todo dia, a Bíblia diz que desce um homem, só que não é um homem comum. A estatura dele não é uma estatura normal. Desce um homem chamado Golias, com quase 3 metros de altura. E ele desce todos os dias para afrontar o exército de Israel, para enfrentar a autoridade do rei Saul. E a Bíblia diz que cada vez que ele desce, ele vai dizendo coisas, blasfemando, e dizendo: separa um guerreiro de vocês para guerrear comigo, e se eu ganhar, vocês serão meus escravos, e se eu perder, seremos escravos de vocês. E ele vai nessa coisa toda. Só que a Bíblia diz para mim e para você que ninguém está tendo coragem de enfrentar esse gigante. Nós podemos pensar que o gigante está transmitindo medo, sim ou não? Por causa da estatura, por causa da sua fama, porque Saul vai dizer que ele é um gigante, guerreiro, vencedor desde a sua mocidade. Então ele não é moço. Ele já é uma pessoa mais velha, com experiência. Então, o nome desse homem, a postura dele está transmitindo o quê? Medo. Medo para Israel. Medo é uma coisa terrível para a fé. Porque o medo, ele anda de braços dados com a dúvida. E quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, nós transferimos esse tipo de sentimento para o nosso coração e começamos a tremer na base. O interessante é que tudo que Deus vai te pedir vai custar algo. E Deus vai te colocar em situações o qual você será zerado e a glória de Deus 100% se manifesta. Sabemos que Saul já não tem o Espírito de Deus. Ele é um rei,
que agora ele não tem a presença. E se ele não tem a presença, ele se tornou normal. E uma vez que um líder, ou um rei, alguém, ele não consegue passar confiança para os seus liderados, não terá ninguém com coragem para enfrentar os desafios. E assim estava esse cenário. Golias descia, amedrontava, falava, só que vai chegar uma hora que a glória de Deus vai se manifestar no impossível. Escute, a pregação hoje ela vai estar debaixo do tema o secreto de Deus, irmãos. O secreto de Deus, eu tô com essa mensagem desde quarta-feira. Tem deserto que é seu, irmão. Tem deserto que é seu, não adianta. É você que vai vencer, não adianta. Eu tenho isso no meu coração, que tem coisas que é eu e Deus para vencer. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Jessé, o pai de Davi, já mais velho, ele determina que Davi vai até os seus irmãos, porque os irmãos foram alistados para o exército, para ver como que eles estavam. E Davi vai. Só que o momento que Davi vai, exatamente, escuta, o momento que Golias está afrontando o povo. E Davi escuta aquilo, e ele acha um absurdo. E as pessoas estão dizendo, mas o rei falou que aquele que vencer Golias vai casar com a filha do rei, e a sua família vai ser livre dos impostos. Havia grande promessa, mas Davi nem estava prestando atenção nisso. A única coisa que ele gravava no seu coração é uma afronta ao exército. Na cabeça de Davi, aleluia, o exército de Deus jamais poderia ser afrontado. Davi é jovem, e a Bíblia diz que ele vai falar para Saul que ele vai guerrear contra esse homem, vai pelejar contra ele. Mas por que eu falei o segredo do secreto? Porque nós vamos cair agora na parte chave. Porque nós vamos falar de dois predadores, dois animais ferozes com força superior ao homem, que é o urso e que é o leão. Quando eles levam Davi até Saul, e Davi hostilizado pelos seus irmãos, Saul vai dizer, você não pode pelejar contra ele, porque você é moço. Só que não tem ninguém para fazer a propaganda de Davi. Mas Davi tem um secreto poderoso com Deus. Querido, o secreto é para preparar. O secreto de Deus é para te preparar. Porque se você ficar olhando a vinha, sem a vinha dar fruto, aleluia, você não se prepara. Aí quando a vinha for dar fruto, você quer colher. E dá um Deus no céu que Ele é poderoso em justiça. Então nós temos que tomar cuidado, louvado seja o nome do Senhor. Porque se você no seu secreto tem os seus ursos, os seus leões para vencer, que vença com coragem. Porque quando você está no secreto sendo preparado por Deus, vai ser fichinha quando estiver em público. Porque agora, aleluia, Saul está ali diante de um menino corajoso. E ele vai explicar direitinho, não, eu consigo guerrear contra esse homem sim. Porque eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando aparece um urso, e também, em vez de quando aparece um leão, e toma uma das ovelhas pela boca, eu vou atrás deles. E eu tomo as ovelhas de volta. E quando eles levantam contra mim, eu derrubo eles e mato. Assim eu irei fazer a este filisteu. Mas tem um detalhe na palavra de Davi. Ele vai dizer, o Senhor, que fez eu vencer o urso e o leão, estará comigo nessa batalha. Escute, Mateus capítulo 6, e o versículo também 6. Entra no seu quarto
e ora ao Deus em secreto, que Ele ouvirá, querido. O seu secreto é você e Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quer crescer, alguém vai crescer. Aleluia. Existem inúmeros secretos de alguém por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém estava vendo Davi, ninguém estava contemplando, aleluia, o invisível, mas ele tinha responsabilidade. Qual pastor? De guardar as ovelhas do Pai, e ali ele guardava com a sua vida, aleluia. Foi isso que Deus viu do céu e falou: é esse que eu quero. O que dar a vida, que parece com Cristo, que dar a vida para salvar alguém, que dar a vida para salvar as ovelhas do Senhor Jesus. Então, aleluia, ele está lhe dizendo: eu venci esses ursos e será também vencido esse gigante. Existe coisas na nossa vida que é preparação. Se eu não pegar isso para mim, eu vou ficar, esperando o melhor de Deus acontecer. Eu estava falando com a missionária Lindy. Sabe, bispo, o que eu entendi? Aleluia. Que a nossa vitória, ela é a partir do momento que você aceita Jesus. Ela é algo contínuo, é vitória. É como se ficasse ecoando na eternidade. Vitória, 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 vitória. Porque nós ficamos esperando o melhor de Deus, mas a gente não dá o nosso melhor. A gente não consegue se sair bem no nosso secreto com Deus. As nossas lutas nos afogam, querido. A nossa fé, aleluia, ela cai no chão e a gente fica esparramado. Ah, pastor, estou perdido, não sei o que Deus quer da minha vida. A Bíblia é clara do que Deus quer da sua vida: salvar a sua alma. Não tem motivo de nós termos dúvida. Aleluia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está afastando você de Deus, está afastando você da casa do Senhor. É lógico que vai dar ruim, porque nós devemos perceber, louvado seja o nome do Senhor, que esse menino, ele tinha responsabilidade. Pastor, ele cuidava das ovelhas do pai, em vez de quando ele deixava as ovelhas com alguém, e ele ia lá até Saul para tocar a harpa. Deus gosta de quem trabalha. Aleluia, Deus gosta de quem se esforça, irmão. Porque a glória de Deus, ela se manifesta exatamente no caco. Quando você está um caquinho, quando você não está dando nada, aí o Senhor faz florescer na sua vida. Então, é aí que aparece o secreto de Deus na nossa vida. Porque nós percebemos o grande é o levante do inimigo. Escute o que aconteceu conosco nesse dia. Davi, o nosso filho, não Davi da Bíblia, machucou o dedo, parecia que tinha quebrado o dedo. A Ais levou ele na UPA. Eu estava trabalhando, a mãe também estava fazendo algo. Mas fez o raio-x, não quebrou o dedo. Mas ele falou que não ia tocar. Por que ele não ia tocar? Porque o dedo dele está doendo. Mas tem outro guerreiro aqui? Tem. Até tem. Só que no secreto, não consegue se esforçar com Deus. Aleluia. Aí eu falei: meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer? Porque eu não tenho problema com isso, irmão. Se for um culto só de oração, nós vamos orar. Se for um culto só de harpa, nós vamos cantar harpa. Se for um culto só de corinho, nós vamos cantar. Não tem problema com isso. Mas não é isso que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu estimule pessoa. Deus quer que eu coloque fogo em pessoa. Deus quer que eu dou oportunidade para a pessoa. Deus quer que a pessoa seja levantada. Mas quando eu vejo o secreto, aleluia, o secreto não está comprometido, porque a glória de Deus não vai se manifestar de qualquer maneira. A glória de Deus irá se manifestar com a entrega. A glória de Deus irá se manifestar quando eu me doei, eu me entreguei 100%, querido, aleluia. Antes de o pastor, aleluia, dessa casa enxergar você, o pastor de ovelhas, Jesus já te viu. Aleluia. Deus, eu sempre digo, quer usar pessoas na terra. Só que existe preparação.
existe entrega. Deus não quer metade, Deus não quer um pouquinho, não. Deus quer você por inteiro, ó. Que é nós por completo. Aí quando vai ver o secreto está vazio. Se não consegue vencer o urso e os leões, não consegue derrubar o gigante, irmão. E a gente vai percebendo a guerra, uma atrás da outra. Vocês sabem como que eu sou franco aqui? Aleluia. Se tiver de pregar, nós vamos pregando. Mas Deus vem falando comigo desde a quinta-feira. O pessoal está negligenciando o secreto com Deus. Porque você não vem na igreja para ser cheio, você chega cheio e sai transbordando. Você vem com azeite para pôr azeite. Nós temos 1h30 para cultuar a Deus. Se todo mundo chegar com fogo, nós vamos pegar fogo. Até para que a gente não venha ficar contando balela, porque todo mundo trabalhou, irmão. E você não vai vir numa sexta-feira no culto para escutar uma balela. Você vem para escutar uma palavra de poder, sim ou não? Então, eu tiro essa carga hoje sobre o louvor. A equipe de louvor não é obrigada a elevar, fazer a glória de Deus se manifestar. Não, negativo. É a igreja por completo. É a igreja por completo. Eu chamei eles no domingo e falei, cante normal, toque normal, porque é todo mundo no mesmo barco. É o menor lá atrás, o que está lá atrás e o que está aqui. Não tem diferença. É nós que iremos clamar a Deus para Deus se manifestar. Já está acabando? O urso significa as dificuldades repentinas. Qual é a característica do urso? O urso, ele é veloz, 64 km, ele consegue fazer por hora. Ele é forte, só que ele é repentino. E tem algo no urso, uma das características dele, tem algo no urso que se chama olfato. O olfato do urso é excelente. O que é olfato? Ele consegue sentir a presa numa distância muito grande. Pastor, o que significa isso? Significa que pode acontecer coisas que nós não estamos esperando em nossa vida. Coisas que nos atacam repentinamente. Você precisa ter uma mente de Cristo equilibrado. Você precisa entender que a tormenta, ela tem um tempo e ela tem a sua validade. Que a tempestade que vem sobre o barco, ela não é para sempre, não vai te matar, mas você precisa ir contra ela, vivendo ela, aleluia, vencendo ela, para não desistir, querido. Aleluia, porque a nossa fé precisa passar por cima dessas coisas. Então, urso significa repentinamente, e o leão? Leão significa emboscada. O leão, agora a gente já pode ir no Salmo 91, sobre o laço do passarinheiro. Porque todo leão, ele ataca com emboscada. Significa o quê? Armações de homens na terra, irmão. É o tempo todo. Se você não abrir o olho, você toma prejuízo. Existe um linguajar, nós estamos acabando, que se chama assim, chapéu. É um linguajar na caserna, que diz assim, tomei um chapéu, o que é isso? Me passaram a perna, me passaram para trás. E eu estava consolando uma pessoa hoje, com as palavras de Deus. Porque essa pessoa ela foi injustiçada, ela estava agoniada, irmão. O diabo gosta de agoniar o coração dos outros. Por isso que um crente tem que ser luz ali na hora certa. Eu falei com ela, não se preocupe, porque isso é normal. Nesse exato momento, alguém está dando chapéu em alguém por aí. Eu falei, eu estou conversando com você, alguém está dando chapéu em nós. E nós também já demos chapéu em alguém, sim ou não? Quem não gosta de levar vantagem? Nós somos assim, sim ou não? Se nós aprendermos que a injustiça que é aplicada pelos homens, aleluia, ela não pode ter efeito na sua vida, você vai ser uma árvore que dá fruto. Eu tirei aquela angústia do coração dessa moça,
E dizendo para ela, falou, você tem razão. Eu falei, tem razão. Aí está todo mundo contra mim. Eu falei, outra coisa também. Não adianta você querer derrubar narrativas de pessoas. Não adianta você se trazer a sua versão quando alguém não quer ouvir. Quando os ouvidos estão fechados, querido. Tem muita gente parando de viver, preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão entender. Tem pessoas paradas, querido, que não estão vivendo as coisas de Deus, não estão sonhando, não estão buscando o seu ideal, aleluia, procurando ser aplaudido, aleluia, ser reconhecido por alguém, esperando que alguém te aceite, aleluia, o céu te aceitou, aleluia, o teu nome está no livro da vida. Então agora, meu filho, vai avançando, aleluia, porque não tem jeito. Na terra teremos aflições, as setas virão, mas a tua espada é a palavra e o seu escudo é a fé. Conseguir aprovação diante dos homens é difícil. É difícil. Se for na honestidade, você não consegue. Não. Se for limpo, não consegue. Tem que ter um jeito. Só que esse jeito não é nosso mais. Aleluia. Não tem problema nenhum, querido. Há um trono no céu. Aleluia. Que você pode clamar, que Deus está te ouvindo. E Ele tem muito melhor do que você imagina. O rei Davi, que não é rei ainda, só ungido, ele vai vencer o gigante. E ele vai cortar a cabeça daquele gigante. O que significa isso? Toda arma forjada, a Bíblia fala sobre isso em Isaías. Toda arma forjada e preparada contra a sua vida não prosperará. Ser crente é o máximo. Você está aqui e Deus cortando os laços. Eu não sei por que alguém desiste e não quer ser crente. É o máximo. Mas eu queria que Deus me guardasse em X coisa. Ali a aprovação. Ali você vai aprender com essa situação que se instalou na sua casa. Porque tem coisa que não vai ser do nosso jeito como nós imaginamos. Outra coisa que eu aprendi, além de você não agradar a todos, nem tudo que você quer você vai conseguir. Alguma coisa você não vai alcançar. Isso é normal. Agora, quando você desiste, sem tentar, você já perdeu. Agora, se você tentar e não conseguir, a misericórdia de Deus te alcança. Desculpe eu trazer essa mensagem dessa forma, porque é questão de ensino. Que o diabo engana muito fácil as pessoas. Porque você aceita Jesus, tem o Espírito Santo na sua vida, e você agora não quer, aleluia, vencer as suas guerras como você deveria vencer. Tem coisa que é para Deus, tem coisa que é para você, irmão. Tem coisa que é para mim. Tem coisa que é posição minha. Tem coisa que é postura minha dentro de casa. Tem coisa que é postura minha no trabalho, onde estiver, contra a vizinhança, para mudar. É assim que nós conseguimos mudar alguma coisa. Os irmãos de Davi devem ter ficado com vergonha. Eliabe, o mais velho, foi ele que repreendeu o Davi. Mas agora, o gigante caiu. Ele pode estar com vergonha, engolindo as suas palavras. Às vezes, querido, tem pessoas que não acreditam em você. Mas não tem problema. Porque o acreditar é subjetivo. Porque se você não acreditar em você primeiro, você não rompe. Então nós temos que trazer a essência do céu para nós. Deus vai fortalecer essa igreja. E Deus vai fortalecer a pastora Gislane também.
os grandes combates que nós entramos. 2024, 2023, 24 e 25. Glória a Deus por isso. E que venha mais, sim ou não? O que me conforta é que essas guerras já estão vencidas no mundo espiritual. Agora você precisa estar posicionado como um bom soldado. Eu não tenho medo de nada. Ou melhor, eu tenho medo de uma coisa. Através da minha vida, alguém não alcançar Cristo. Esse é o meu medo. Agora o resto a gente vai levando. Porque ganhar uma alma, querido, não é fácil não. Mas perdê-la é fácil demais. Então cuide das pessoas. Ame o seu próximo. Sem esperar nada em troca. Não deixe a ira falar mais alto no seu coração. E nem a injustiça tomar conta da sua vida. Porque você não vai vencer assim. As armas de Deus é baseada no amor que vem do céu sobre nós. Amém, irmãos? No céu que vem sobre nossas vidas. Deus quer que a gente perdoa. Deus quer que a gente vença os gigantes. E às vezes, o maior gigante da vida de alguém hoje é o perdoar aquele que te ofendeu. E aquele que fez mal para sua alma, a envenenou com a grande flechada. Ei, quem lançou essa seta foi o inimigo de nossas almas. Porque ele gosta de ver o ser humano flagelado. Vou acabar. Aleluia. Querido, quando o adversário ele caiu do céu com seus anjos, ele perdeu a forma de anjo. E outra coisa, ele perdeu a presença de Deus. Só que ele é espírito, sim ou não? E nós somos corpo, alma e espírito. Então nós estamos na tridimensão, né? Eles estão em uma dimensão só, nós estamos em três. A dimensão do espírito é um sofrimento eterno. Ok, até aí? Por isso que os espíritos malignos, eles precisam de um vaso. E o vaso que ele diz é o espírito do homem. Porque quando ele está no espírito do homem, ele alivia a sua tormenta. Porque ele está numa dimensão e ele vem na mesma dimensão. Escute, está acabando. Quando Jesus curou um homem mudo de nascença, Jesus diz assim, que repreendeu o espírito mudo. A ciência já provou, querido, que está tudo lá na pessoa, não é isso? Está lá cordas vocais, os ouvidos estão normal, mas por que essa pessoa não fala? Porque é um espírito que não quer falar. Então ele não deixa aquela pessoa falar. Aí a Bíblia diz em Pedro que Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Ele não fez o mudo falar, ele repreendeu o espírito mudo, então a pessoa falou. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Aleluia. Assim é o nosso coração, com a angústia. Às vezes o adversário ele quer morar em nós. E ele vai alimentando desse pecado que se chama falta de perdão. E ali ele vai fazendo mal para você e te joga para baixo, você não consegue passar. E são anos que passam, décadas. Jesus veio nos libertar de tudo isso. O que passou, manda embora. Até aqueles que partiram da terra, Ramá, Chagar, manda embora, libera o perdão, libera.
Libera. Se for marido que foi embora, libera, libera. Se for esposa que foi embora, libera. Se for filho, libera nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Se esse é o gigante da sua alma, em nome do Senhor Jesus. Se é um pai que te abandonou, se é um filho, se é irmão, se é parente, é hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, que você arranque isso da sua vida, que esse gigante cai por terra. Talvez só falta isso para você vencer as suas batalhas. Perdoar não é fácil não, você precisa da ajuda do Espírito Santo, mas se está disposto para isso, é com você. Ele te ajuda, irmão. Ele te ajuda. Nós vamos embora, ok? Queridos, domingo Santa Ceia. Falei certo? Isso mesmo? Consagração aos dizimistas e ofertantes e as nossas primícias. A missionária Lindy já até mandou na rede social, as pessoas quiserem ajudar essa obra, ok? E também tem é dia das mães, não, é dia das mulheres, né? Glória a Deus. Também será dia das mulheres. Parabéns às mulheres. Sem elas, não seríamos nada, né? Então nós iremos fazer uma grande comemoração. Esteja aqui conosco para ceiar e comemorar. Uma grande mulher na Bíblia, Maria, né? A própria Bíblia diz, bem-aventurada. Ela deu a luz ao menino Jesus, ministrado pelo Espírito Santo. Então domingo nós estaremos aqui reunidos para a glória de Deus, ok? Agora batismo nas águas. Nós teremos 2 encontros. Dia 10 e dia 17, 2 terça-feiras, às 19 horas. Aqueles que moram mais longe, será disponibilizado um link para que possa acompanhar à distância, ok? Aquele que mora na rua aqui embaixo, ele vai vir aqui, porque o link não serve para ele, sim ou não? Importante. É só quem mora em outra cidade, mais longe, tá ok? E no dia 22... nós desceremos as águas. O dia de batismo é glorioso, amém, irmão? É bonito demais. Traz lembranças maravilhosas. Então é isso. E no mês de maio, nós temos o 3º Congresso de Missões ID, da Igreja Assembleia de Deus Resgate, ok? 22, 23, 24 de maio. O pastor Josenildo confirmou a sua presença aqui conosco, vindo lá da Paraíba, estará aqui de novo. Em nome do Senhor dos Exércitos, ore por ele, ore para a esposa dele, a missionária Adriana também virá, para que Deus venha guardar eles no deslocamento, ok, irmãos? E que venha dar tudo certo, que eles venham nos abençoar e sair daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. Tá bom até aí? Em setembro tem mais congresso, é o aniversário da igreja, 12 anos, amém, irmãos? Então se prepara aí, porque vai ser muita bênção em nome de Jesus. Fica de pé para nós irmos embora. Glória a Deus, Deus está no controle. Deus é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa rica oportunidade. Nessa noite eu creio que o Senhor iniciou um trabalho dentro dos corações. E é o Espírito Santo que convence, Deus. Que todos nós, Pai, aprendemos que para o céu nos abençoar e perdoar, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendeu. Que o Senhor venha nos ajudar nessa jornada. Que o Senhor abençoe aqueles que entraram aqui, Pai, e aqueles que estão saindo com as bênçãos do Senhor. E nós não podemos nada sem o Senhor. Iremos vencer essa batalha. Louvado seja o nome de Jesus. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: aonde está a sua mão abençoada? Aleluia. Glória a Deus. Com o amor de Deus, com a graça de Jesus,
e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vá em paz, Deus te abençoa, e a paz do Senhor.